Fechou, só vou confirmar ali. Fechou? O Luiz saiu. Vamos pôr rapidinho. A hora que ele der o... Vai? Boa tarde a todos e a todas. Daremos início às atividades desta audiência pública referente à elaboração do orçamento para o exercício de 2025. Informamos que esta audiência pública está sendo transmitida para o canal da UNILA no YouTube. Convidamos para compor a mesa a reitora da UNILA, professora Diana Araújo Pereira. O vice-reitor, professor Rodney Lima. O pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças, professor Juliano Silveira de Rosso. A coordenadora de Contabilidade e Finanças, Sônia Maria de Souza Freire. O chefe do Departamento de Programação Orçamentária, Augusto Reck. Esta audiência pública será composta por duas partes. Inicialmente, a exposição técnico-temática da mesa e, na sequência, as perguntas, que serão organizadas por blocos. Serão 2 blocos compostos por até 5 inscrições, com falas de até 3 minutos. E no intervalo de cada bloco, a mesa terá 10 minutos para fazer os apontamentos sobre os pontos levantados. As inscrições para perguntas podem ser feitas diretamente na mesa de apoio ou, após as falas, no intervalo para as inscrições. Lembramos que os participantes deverão limitar suas falas ao tema ou questão em debate. Para a abertura e uso da palavra, convidamos a reitora da UNILA, professora Diana Araújo Pereira. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas presentes, servidores técnicos, professores, professoras, estudantes. Acho que hoje não temos muito, mas também temos estudantes presentes. Então, boa tarde a todo mundo. Hoje é um momento bastante importante no nosso processo de organização orçamentária para 2025. Esse é um momento de um processo, que já começou há alguns meses atrás. Foram feitos vários estudos até chegarmos até aqui. E esse é um momento de envolver um pouco mais a participação da comunidade, e é isso que a gente espera nesse
dia de hoje, nessa tarde, que passaremos aqui discutindo o nosso orçamento. E, no final do ano, esse orçamento será levado ao nosso Conselho Superior, onde aí sim será definido como a programação orçamentária de 2025. E dizer que esse é um momento, então, bastante importante, que a gente espera a participação da nossa comunidade. E vou passar já a palavra para a gente entrar, de fato, no que nos une hoje, o orçamento. Bom, pessoal, boa tarde. Cumprimentar a professora Diana, professor Rodney, Sônia e o Augusto, que estão na mesa. Agradecer a presença de todos vocês. Hoje nós vamos ter, então, alguns momentos na nossa audiência aqui. Deixa eu já passar. Nós, inicialmente, então, vamos fazer uma apresentação, né, breve de como que a gente está organizando, estruturando o orçamento para 2025. Vamos ter um momento de falar um pouco do orçamento das macrounidades, dos institutos, né? E depois a gente vai também trazer aqui as propostas do orçamento participativo, né? Então, todo mundo está acompanhando também. Nós abrimos o edital de 2025, né, para o orçamento participativo. As propostas foram enviadas. Na segunda, nós publicamos o edital com as propostas que foram homologadas. Hoje nós vamos fazer a apresentação dos cursos, né, que enviaram as propostas, para iniciar uma fase de votação dessas propostas pela comunidade acadêmica do que a gente trabalha aí com orçamento participativo. Então, iniciando essa nossa dinâmica, eu queria também trazer primeiro alguns esclarecimentos, né? Acho que isso é importante para a gente ter enquanto informação, muitos de vocês certamente conhecem, mas também explicar um pouco como que funciona o envio de recursos do Ministério da Educação para as universidades, né? Então, também vou explicar um pouco de como é que o recurso chega na UNILA e como que a gente está trabalhando aqui dentro desse recurso da UNILA. Então, o Ministério da Educação, ele tem o que a gente chama dessas matrizes de distribuição de recursos, que são as matrizes, ou vamos dizer, os cálculos matemáticos que fazem a distribuição de recursos entre as universidades federais. Na verdade, é mais de uma matriz, né? São aí 8 matrizes, né? Cada uma com a sua finalidade, cada uma com o seu objetivo. E aí, a partir do momento que o MEC define o seu orçamento global, de quanto do seu orçamento vai para as universidades federais, são aplicadas essas matrizes que vão dizer quanto cada uma das universidades tem direito ao orçamento. Então, aqui tem todas as matrizes que o MEC faz essa repartição de recursos. A primeira e mais importante é essa matriz de custeio capital, chamada de matriz OCC ou matriz Andifes, que é a matriz que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje, que é a que distribui a maior parte dos recursos de custeio e investimento para as universidades federais. A matriz do PNAES, né, relacionada à assistência estudantil, então também existe uma matriz específica para a distribuição de recursos da assistência estudantil. A matriz do projeto Milton Santos tem a ver com a internacionalização da educação superior, mas via o programa PEC-G, então uma matriz de recursos com essa finalidade. A matriz para hospitais veterinários, escolas técnicas, colégio de aplicação, que nós não recebemos, né, que a UNILA não tem nenhum dessas atividades. A matriz do Incluir, programa de acessibilidade, que a gente recebe também, então, essa matriz com recursos do Incluir, e a matriz do Idioma Sem Fronteiras, que a UNILA também recebe. Então, o MEC, ele, na verdade, a gente fala, ele roda essas matrizes que vão dizer qual o percentual que cada universidade, dentre as 69 universidades federais, tem direito a qual valor, né? Então, nós vamos falar, eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa matriz OCC, para que todos também tenham essa informação e nos ajudem, né? Porque a pergunta que a gente tem sempre é, como é que a UNILA faz para ter mais recursos, né? É ir lá no MEC, pedir dinheiro, é botar no balcão lá, né? Então, a gente quer mostrar um pouco qual que é o caminho para a gente ter um orçamento maior ao longo dos próximos anos, né? Então, basicamente, é pensar um pouco nessa matriz OCC. E aí tem aí o cálculo matemático, né? Que faz essa matriz OCC. Aí tem a conta, né? Vamos dizer assim, a fórmula matemática. Qual que é essa fórmula, né? Ninguém vai precisar
conhecer essa fórmula. Mas, basicamente, 90% dessa fórmula é um conceito que a gente chama de aluno equivalente. Então, a gente ganha 90% do valor para custeio e capital baseado no nosso aluno equivalente. Vamos explicar um pouco esse conceito. E 10%, que é a segunda parte da fórmula lá, um conceito de eficiência, né, que são os quocientes de eficiência que vão levar em consideração os dados da universidade de qualidade. Os índices do ENAD, CPC, curso de pós-graduação. Então, 90% dessa matriz diz respeito ao aluno equivalente e 10% a esse índice de qualidade e eficiência das instituições. O aluno equivalente, ele é a soma de todos esses alunos equivalentes. Aluno equivalente da graduação, do mestrado, doutorado e das residências, sejam alomédicas ou multiprofissionais. Então, a soma de todos esses alunos equivalentes vai dar o aluno equivalente da UNILA, e é o que vai 90% ser responsável pelos nossos recursos, né? Mas até pelo número, pelo volume de estudantes, né, o aluno equivalente da graduação é o que tem maior representatividade nessa conta, né? Se a gente pegar também as federais como um todo, 90%, 80% dos alunos são alunos de graduação. E a minoria, alunos de mestrado e doutorado, ou mesmo das residências. Então, claro, se a gente melhorar os nossos índices de mestrado e doutorado, a gente vai ter uma melhoria do nosso orçamento, mas basicamente o que traz mais orçamento para a universidade é aumentar ou melhorar os indicadores do aluno equivalente da graduação. E aí, diz, né, nessa planilha aí, o que se considera nesse aluno equivalente. Então, quais são os dados que são avaliados para chegar nesse cálculo do aluno equivalente? Número de alunos ingressantes, número de alunos concluintes, número de matriculados, duração padrão do curso, né? Então quanto tempo o curso vai durar em média, peso do grupo do curso, né? Ou seja, dependendo do curso ele tem um peso maior ou menor, dependendo do tipo de curso. Retenção padrão do curso, então se tem um cálculo de quanto tempo a mais o aluno leva para concluir o seu curso além do padrão. E bônus se o curso for noturno e se o curso for fora da sede da unidade. Então, a matriz do aluno equivalente da graduação, sei que esses termos podem ser um pouco complexos, né, mas a ideia é passar uma ideia geral. Para calcular esse aluno equivalente da graduação, a gente tem que enviar todos esses dados aí, isso a gente faz através do Censo da Educação Superior, que as universidades mandam todo ano para o INEP, né? Então, importa para chegar nesse aluno equivalente os ingressantes, os concluintes, o tempo do curso, o tempo que ele leva para concluir o curso, e se ele é feito noturno, temos um bônus de 10%, e se ele é feito fora da sede da universidade, mais um bônus de 10%. E isso também para os outros alunos de mestrado, doutorado e residência. Então, com esses dados, que são fornecidos aí pelo INEP, pelo Censo da Educação Superior, a gente chega no que a gente falou lá do aluno equivalente da graduação. Aqui é uma tabela dos cursos, tá, para vocês terem ideia também, né? Então, os cursos que têm mais peso são os cursos lá chamados do nível A1, no caso medicina, medicina veterinária, odontologia e zootecnia, e para baixo os cursos que recebem menos recursos para financiar. Dentro de uma lógica que alguns cursos de fato precisam de mais recursos para funcionar e outros funcionam com menos recursos. Então essa matriz ela é feita assim. E lá tem a duração média do curso e o fator de retenção de cada um desses cursos, ou seja, quanto tempo a mais se leva para um aluno se formar em cada um desses cursos. E esse aqui é o outro, os 10% do cálculo, que é o índice de qualidade e eficiência. O que leva em consideração? O RAP, relação ao aluno-professor, né? O conceito do curso, número do curso, os conceitos do ENAD, isso vale para mestrado e doutorado. Então, se aplicam todos esses cálculos, 90% dos alunos equivalentes, 10% do aluno do índice de eficiência, e aí a gente vai chegar no valor que a UNILA recebe das matrizes de financiamento do próprio MEC. Bom, e aí um dado importante de ser compartilhado e conhecido por todos é esse aluno equivalente da graduação da UNILA. Então veja que de 2013 a 2018 esse aluno equivalente foi crescendo, provavelmente porque crescia o número de ingressos, de
formados, de concluintes, e a partir de 2018 e 2019 começa a ter uma queda, né, até 2021. O dado de 2022 a gente já tem o aluno equivalente, foi mais uma queda, não está no gráfico aqui, e o dado de 2023 vai ser calculado agora com os dados enviados, né, divulgados do Censo da Educação Superior. Então, no caso da UNILA, a gente tem uma queda do aluno equivalente. E o que significa isso? Não necessariamente uma queda de orçamento nesse momento, porque existe um acordo entre as universidades federais que ninguém perde orçamento. Então, a gente ainda está recebendo orçamento baseado no pico máximo de alunos equivalentes que a UNILA teve. A gente não teve perda de orçamento nos últimos anos por conta do aluno equivalente da UNILA. Agora, a pergunta, então, como fazemos para aumentar o orçamento que a UNILA recebe do MEC? Temos que aumentar esse indicador do aluno equivalente da graduação e de todos os outros, mas o da graduação tem um impacto maior, não só na UNILA, como todas as federais. No cenário nacional, a gente já vê que, óbvio, houve essa queda, né, por fator da pandemia. Isso a gente pode fazer longas discussões sobre isso, né? Mas a gente já tem um crescimento a partir do ano 2021. Então, as federais, na média, já mudaram a curva do gráfico, né, e da queda começaram a subir os alunos o número de alunos equivalentes, e nós ainda estamos num movimento de queda desses indicadores nos últimos anos, né? Então, temos que trabalhar fortemente para melhorar esses indicadores. Então, esse indicador da graduação, somado com os outros cursos, é que vai dar a grande parte do que financia o custeio das universidades federais. Essa é a forma como está consensada entre os próprios reitores, né, por meio da Andifes e pelo próprio MEC. Isso é um acordo, né, de Andifes e MEC. Então, é um modelo hoje que se usa para a repartição dos recursos das federais. Para quem esteve numa atividade do PDI que nós fizemos com a diretora do MEC, ela falou que, de fato, a UNILA está no 25% menores indicadores entre as federais. É verdade, né? A UNILA aqui, se vocês forem ver, a gente ocupava no ano de 2020 a posição 57, caímos para 63 em 2021 e, com os dados de 22, caímos para 64 das 69 federais. Então, de fato, estamos no fim da fila, fim da tabela, com relação aos nossos indicadores de alunos equivalentes. Isso traz uma série de reflexões para nós em vários âmbitos. E aqui tem um ranking de todas as universidades federais com relação a esse modelo de financiamento. Então, infelizmente, estamos ainda na parte final da tabela e temos que melhorar bastante os nossos indicadores para conseguir reverter esse movimento e começar a crescer, que é o que todo mundo espera e todo mundo quer. O dado de 2023 a gente ainda não tem, né? Como eu falei, depende do censo que foi enviado, mas o nosso número de matriculados de 22 para 23 caiu, então a gente espera uma nova queda do aluno equivalente da UNILA para 2023 também. Então isso é uma explicação geral para como que o recurso chega até a UNILA, né? Então, o MEC define lá o seu referencial orçamentário para as federais e, a partir desses referenciais, aplica essas matrizes de distribuição de recursos. A partir daí, vem a nossa programação orçamentária, que nós já começamos aí desde início de agosto, né, a discutir o orçamento com as macro-unidades e com os institutos. Paralelo a isso, todo o processo do orçamento participativo, que a gente também vai falar logo mais. Essa audiência pública, né, faz parte desse processo de alinhamento até esse documento, esse processo do orçamento chegar ao consumo, provavelmente no mês de dezembro, onde ele vai ser debatido e deliberado a sua execução para 2025. Então, esse ano, nós iniciamos em agosto com reuniões com as macro-unidades. Essa, inclusive, foi uma sugestão da última relatoria do Conselho Universitário, que sugeriu que se fizessem reuniões com as macro-unidades para se compreender as necessidades e demandas de cada uma das macro-unidades e institutos, para que a gente possa, na composição orçamentária da universidade,
fazer as escolhas, né, e as alocações de recursos possíveis. Então, esse movimento foi feito no mês de agosto, as reuniões com as macrounidades, entendendo o que elas imaginam que seria um orçamento ideal, recebendo o limite que nós recebemos do MEC, nós repassamos esses limites para as macrounidades, e nesse momento as macrounidades e os institutos estão discutindo, a partir desse limite, como será organizado o seu orçamento para 2025. E por isso que essa audiência está nesse contexto em que todas as macrounidades e vários pró-reitores e secretários estão aí debatendo como será alocados os recursos para o ano de 2025. Isso tudo, então, nós vamos levar até o Consum, como eu falei, a partir de outubro, para ser votado no Consum de novembro ou dezembro, de acordo com a data que a gente avançar. Bom, aqui, só para vocês terem noção, isso foi os limites que nós recebemos do MEC. Então, daquelas matrizes todas lá, a gente recebe essas informações aqui. Eu vou detalhar um pouco mais essas informações, mas vem nesse formato, né? Quanto que a gente ganha de matriz OCC, cadê aqui matriz OCC? 33 milhões. Quanto que a gente recebe do PNAES? 9 milhões e 700. Da matriz Incluir, 57 mil reais. O ISF, Idiomas Sem Fronteiras, 14 mil reais. O restante aqui são fontes próprias, né, que eu também vou falar um pouquinho, que são convênios, acordos que a UNILA aceita, que também fazem parte da estimativa do nosso orçamento. Então, essa informação que a gente recebeu para 2025, dos limites que o MEC reservou a partir dessas matrizes para a UNILA. Bom, e aí começar a falar um pouquinho do orçamento de 2025 e algumas premissas que a gente adotou para essa apresentação. Bom, primeiro, a manutenção das bolsas, né, de pesquisa, ensino e extensão. Essa foi uma premissa adotada, então aumentar e, na medida do possível, ampliar o número de bolsas, tanto de ensino, pesquisa quanto extensão. Uma segunda ação importante, a ampliação da assistência estudantil, por meio do segundo restaurante universitário. Então, já é de conhecimento de todos que a gente está no processo licitatório em andamento, né, para iniciar o funcionamento do restaurante universitário no JU, e com isso a gente sabe que vai precisar também de mais recursos alocados na PRAE para custeio da alimentação estudantil, e no JU a gente vai oferecer café da manhã, almoço e jantar. Então, a gente está prevendo esses recursos. E, além disso, o próprio Bolsa Integração, que foi um programa que nós iniciamos, também será mantido para o orçamento de 2025. Outra diretriz, a construção do bloco 3 do Campus Integração. Foi apresentado no último Consum e aprovada a construção do bloco 3. Então, a gente também está prevendo esses recursos. E também ampliação das ações de internacionalização por meio da associação da UNILA com a UGM, né? Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu, principalmente com recursos para mobilidade. Então, também foi comunicado isso no Consum, a associação da UNILA à UGM, e as múltiplas possibilidades que isso cria para a universidade, para alunos, docentes e servidores em termos de mobilidade. Então, a gente também está procurando alocar um pouco mais de recursos para a mobilidade no próximo ano. Bom, dito isto, então vamos agora falar de alguns valores, né? Então, a nossa matriz de custeio e investimento, aqui a gente fez uma projeção dos últimos anos, né? Então, a UNILA recebeu para 2025 esse valor aí de 46.840 na PILOA, né? Então, a gente sabe que isso ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional. Isso só vai acontecer final do ano ou início do ano que vem. Esse ano de 2024, a UNILA teve uma perda do projeto para o que foi aprovado, de quase 2 milhões de reais, né? Então, o valor que a gente está considerando agora ainda precisa de aprovação no Congresso Nacional e sanção presidencial. Então, mas pelo menos é a diretriz. Ano passado tivemos essa perda que foi recomposta, né, até o final do ano. O presidente Lula anunciou essa recomposição, inclusive com um pouco de aumento de orçamento, né? Vocês verem aqui 2 milhões a mais, anunciados aí no mês de julho pelo governo federal para a UNILA. Então, estamos partindo de um referencial maior de orçamento, no sentido de que a promessa do governo para 2025 foi cumprida,
que era o orçamento de 24 mais a correção pelo IPCA. Então não estamos recebendo nada a mais, apenas a correção do IPCA para começar a trabalhar para 2025. Então é o orçamento que a gente está trabalhando e esse orçamento que a gente está fazendo a sua organização e a sua distribuição. Deixa eu pensar se tem alguma coisa. Então é isso, né? A gente, para receber orçamento maior, temos que aumentar os nossos indicadores, melhorar os nossos indicadores de alunos equivalentes ou de qualidade, para que isso se reflita no aumento dessa matriz aqui. Por enquanto não se fala em perda de orçamento, mas já se tem algumas conversas nesse sentido de também avaliar para aquelas universidades que estão perdendo seus indicadores, qual é o percentual de perda de orçamento que elas podem ter que sofrer ou não, né? Isso está em discussão no âmbito do MEC, da própria Andifes, mas por enquanto a gente tem essa premissa de que as universidades não perdem orçamento, né? Lembrar que esse valor do MEC, né, isso é uma informação importante, o que o MEC está disponibilizando para as universidades federais nesse ano de 2025 equivale ao ano de 2019. Então esse ano, apesar do aumento que o MEC está distribuindo às federais, ainda é muito distante do aumento inflacionário se a gente aplicar de 2019 para cá. Então a gente ainda, as universidades como um todo, sofrem grande perda de orçamento no seu financiamento de maneira geral. Com relação ao PNAES, né, ao Programa Nacional de Assistência Estudantil, né, as bolsas e os auxílios que os nossos estudantes recebem, a gente está recebendo um valor um pouco menor da atualizada, né, 9.837.000. Esse ano de 2024, além do PNAES, a Unila usou mais de R$800 mil para pagamento de auxílios, além de todo o financiamento do restaurante universitário, que vai basicamente chegar a R$2 milhões no final do ano. Então a gente de fato tem investido muito em assistência estudantil e isso, a ideia é continuar sendo feita para o próximo ano 2025. Receitas próprias, isso aqui eu quis colocar esse slide para chamar a atenção. Então, receitas próprias, o que são? São os convênios que a gente assina com Fundação Araucária ou outras fontes de fomento, CAPES, que o recurso vem para a Unila executar ou fazer execução própria ou por meios de fundação de apoio. O que eu queria mostrar? Por exemplo, o estimado para 2025, nós tivemos que fazer em maio de 24, nós, Unila, já tivemos que dizer quais convênios que nós iríamos assinar em 2025. Ou seja, todo mundo que sabe, todo mundo que trabalha com isso sabe que é muito pouco provável que a gente já tenha os acordos firmados quase um ano na frente, né? Então esse é um grande problema que a gente tem ao longo do tempo. Mas esse ano conseguimos fazer uma estimativa e o que eu queria mostrar é que a estimativa que a gente fez em 2024 de 1.600.000 já pulou para 2.900.000. Ou seja, ao longo do ano nós fomos ampliando o número de convênios e de acordos aí relacionados a PRPPG, PROEX, PROGRADE e professores que captam recursos, né, por convênios próprios. Então a gente já teve um crescimento importante durante o ano de 2024 e para o ano de 2025 a gente já está partindo de um valor maior que o projetado em 2024. Né? Então isso também nos mostra que a nossa ação de dinamizar convênios, acordos, parcerias, ter uma relação maior com Fundação Araucária ou outras agências de fomento, está se refletindo em maiores recursos e isso vai se refletir em bolsas de extensão, pesquisa, iniciação científica e tantas outras demandas que todos vocês conhecem. Então, mostra que, de fato, está tendo um aumento nos recursos próprios, apesar de muito pouco ainda, né? A gente precisa avançar muito mais nessa condição de captação de convênios e fomento de uma maneira geral. Bom, então esses são os dados gerais. Agora, uma visão das macrounidades, né? Então, dentro desse processo de conversa com as macrounidades e institutos, a gente faz uma repartição olhando as necessidades de cada macrounidade. Então, basicamente, o que foi feito aqui? Foi tentado dar um aumento de 2% de orçamento para cada macrounidade e destacar alguns projetos, como nós falamos lá no início, né? O projeto aqui da ProInt com a internacionalização,
A SECAF ela recebeu um programa que a Prograde executava, então por isso que teve um aumento significativo nos recursos, mas em regra geral a gente tentou manter estável ou aumentar 2% em cada orçamento das macrounidades, sabendo que, por exemplo, no caso da Prefeitura Universitária, que são contratos, que têm reajustes anuais, né, a gente tem reajustes até maiores do que a gente está passando para essa macrounidade. Então, essas são as divisões que a gente está propondo, e isso está sendo detalhado por cada uma das macrounidades. Além disso, o valor que a gente ganhou a mais na UNILA, a gente alocou em investimento, né, justamente visando a construção do Bloco 13 e outras iniciativas. Então, essa parcela de investimento foi aumentada para 2025, além do próprio orçamento participativo, que a gente manteve o mesmo percentual. Para os institutos, a mesma ideia, né? Ano passado a gente aumentou em 100% os recursos para os institutos, né? Passando aí de 446 para 892 mil. Nós estamos acompanhando a execução do orçamento de 2024 dos institutos. Ela ainda está muito baixa, então a gente achou que manter esse valor seria já um bom recurso para os institutos. E importante também recordar, né, que no ano passado nós fizemos uma mudança permitindo que os institutos usem os seus recursos da forma como melhor achar. Porque existe uma certa ideia de que os institutos só poderiam gastar o dinheiro com diárias e passagens, né? Então, desde o ano passado, nós abrimos as possibilidades, inclusive para investimento, né, para aquisição de equipamentos e outras necessidades, bolsas, enfim, ações em conjunto com outras pró-reitorias. Então, os institutos têm uma liberdade maior de organizar os seus recursos e fazer as suas programações. Na prática, a gente vê que isso ainda está muito tímido, né? Esperamos até que no ano de 2025 os institutos ampliem as suas ações e atividades em outras frentes, além de pagamento de diárias e passagens, que são importantes. Então, esses valores aqui, só para lembrar também, né, a divisão entre os institutos, ela tem uma fórmula, uma matriz interna de distribuição dos recursos, né, que foi calculada, que leva em consideração o número de alunos, docentes, servidores de cada um dos institutos. Então, o valor entre os institutos ele pode mudar de um ano para outro em função da mudança do número de alunos entre os institutos. Mas o valor global ele foi mantido para o ano de 2025. E também sinalizar que o valor do orçamento participativo ele também vai para os institutos, né? Como o orçamento participativo é uma ação voltada para os cursos de graduação e pós-graduação, esse dinheiro acaba indo também para o instituto executar. Então, ele também, podemos dizer que alguns institutos aí têm um recurso extra a partir das ações aprovadas pelo orçamento participativo. Tudo bem? Bom, depois qualquer dúvida, qualquer questão, a gente vai ficar aí à disposição. Bom, feito isto, agora a gente vai falar um pouquinho do orçamento participativo e conhecer um pouco as propostas que foram enviadas e alguns cursos que estão aqui que vieram fazer a divulgação das suas propostas. Então, no ano passado nós fizemos uma primeira edição do orçamento participativo, em que o nosso objetivo é induzir nos cursos de graduação e pós-graduação fomento para atividades que são importantes, estruturantes para cada um dos cursos, né? Então, os cursos, por meio dos seus colegiados, definem qual é a prioridade em termos de alocação de recursos, o que seria um projeto importante para os cursos. Então, em 2024 fizemos uma primeira experiência, estamos ainda executando muitas dessas ações, até em função das greves que nós tivemos ao longo de 2024, mas para 2025 nós já lançamos aí a proposta. Segunda-feira, domingo, na verdade, encerrou o prazo de envio das ações, e vamos conhecer hoje, porque de hoje até dia 28 nós teremos a etapa de votação pela comunidade acadêmica dessas propostas, né? Lembrando que qualquer integrante da comunidade acadêmica, discente, docentes, servidores técnicos, podem votar em até 3 ações, né? Para, numa análise das ações que considerar importante, votar nas ações que acham que mereçam, né? Enfim, que tenham importância para receber esses recursos.
Como as propostas foram de R$30 mil, basicamente todas as propostas, nós vamos aprovar 10 propostas, né? Nós recebemos 15 propostas no total e iremos aprovar 10 propostas no final do processo do orçamento participativo, tá? Aqui estão as datas que eu mais ou menos falei. Hoje estamos apresentando aqui essas propostas na audiência pública e o período de votação, que vai ser amplamente divulgado aí pelas nossas mídias e pelo próprio sistema, né, pelo SIG, vai ser de 18 a 28, e no dia 29 a gente publica o edital com as informações de quem foram os contemplados. E hoje nós oportunizamos para que cada um dos cursos viesse aqui apresentar a sua proposta. Então eu sei que tem vários colegas aqui que vieram apresentar as propostas. Cada um vai ter no máximo 5 minutos aí para falar. Isso fica registrado aqui na nossa gravação e todo mundo pode promover aí as suas ações a partir de hoje. Então, a ideia é eu apresentar a ação aqui. Se alguém do curso tiver, aqui vem aqui para frente, apresenta e aí a gente vai dando sequência. Tá bem? Bom, a primeira aqui é da pós-graduação em Relações Internacionais. Tem alguém aqui que queira apresentar? Senão eu apresento. Não? Beleza. Então, a ação, aí tem bastante letra. Consolidação da biblioteca e laboratório de ensino, pesquisa e extensão do campus Integração, fase 2. Essa, na verdade, foi uma proposta já aprovada no ano de 2024, por isso que eles estão chamando de fase 2. É investimento em aquisição de livros e materiais e equipamentos para os laboratórios do campus Integração. Então, essa proposta aí tem a justificativa, o valor solicitado R$30 mil, seria para continuar as ações que já estão sendo implementadas no ano de 2024, por isso estão chamando de fase 2. Ok? Curso aí, quem propôs essa ação foi o Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Tudo bem? Próxima proposta, curso de saúde coletiva. O professor Fernando está aqui. Deixa que ele é presente. Acho que tem uma apresentação também, né? Então, 5 minutos o professor tem para... Vem que eu coloco aí. Tá no... Sim. Tem que ficar em casa da câmera, tá? Tá, joia. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde à mesa. Sou o professor Fernando, do curso de Saúde Coletiva. Trouxemos aqui a proposta de implementação do NATS na UNILA. Vou esperar só carregar ali. Ok? A proposta é para a implementação do NATS na UNILA. Provavelmente NATS seja uma sigla de pouco conhecimento da maioria, mas na verdade todos nós fazemos ou temos benefícios em virtude dos trabalhos desenvolvidos pelos NATS. Esses núcleos nada mais são do que unidades que fazem avaliação das tecnologias em saúde. Tecnologias em saúde são desde um novo medicamento, uma nova terapia, um novo procedimento, um novo equipamento. Então, aquele medicamento que você compra numa dispensação, em algum momento ele foi avaliado. Essa tecnologia foi avaliada para ver se seria implementada ou não no âmbito, no nosso caso aqui no Brasil. E por isso que nós temos diferenças entre os países. Alguns países autorizam alguns medicamentos, outros autorizam outros, porque eles são avaliados de acordo com as particularidades de cada local. É interessante nós vermos que no Brasil nós temos 100 NATs, e no Paraná nós temos somente um NATS, que é lá em Curitiba, na UFPR. Enquanto que em Santa Catarina nós temos 4, e Rio Grande do Sul, apenas para ilustrar, nós temos outros 5 NATs. A oportunidade que nós identificamos aqui seria aqueles benefícios vinculados à existência dos NATs, a vinculação dos NATs junto à Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Então eu coloquei aqui 3 dos benefícios principais que estão elencados no site da Rebrates. Aqui, professor, se puder dar um F11, eu acho que vai aparecer o slide inteiro. Ok. Se conseguir fechar essa janelinha embaixo. Então, nós temos aqui... Perdão. Tem um laser aqui? Ah, ok. Então, temos ali no primeiro, né, são oportunidades de fomento. Então, principalmente por ações relacionadas ao programa de apoio ao SUS. Então, são financiadas pesquisas que são desenvolvidas muitas vezes pelos NATs. Existe também a participação e elaboração nas diretrizes nacionais em avaliação de tecnologias em saúde.
e também intercâmbio de conhecimento e colaboração entre instituições nacionais e internacionais. Essas são as três principais vantagens que eu elenquei aqui para apresentar para vocês. A proposta, então, peço desculpas aqui que ele não está. Se tiver ali um ajustar a página. Obrigado. Então, a nossa proposta é intitulada Implementação do Núcleo de Avaliação de Estudos em Saúde baseado em Evidências e Avaliação de Tecnologias em Saúde. Colocamos aqui com ênfase na saúde coletiva pela vinculação junto ao SUS. E o objetivo é implantar um NATS na UNILA vinculado a Rebrates, proponente ao curso de saúde coletiva, e eu sou o coordenador do curso, professor Fernando Kenjinampo. Nós temos aqui já um levantamento prévio de oportunidades que nós desenvolveríamos junto a essa atividade, que seriam basicamente vinculadas à aquisição de software, treinamento e capacitação, produção científica e visibilidade da UNILA. E aqui eu coloquei 4 instituições ou 4 potenciais parceiros aí que estariam envolvidos. Temos a Federal de Santa Catarina, que tem NATS também uma equipe lá. Nós já temos algum contato com o NATS da UFPR. Esse Covidence é o software basicamente utilizado quando se produz algumas dessas evidências. A HT Analyze também é uma referência em termos de conhecimento científico nessa área aqui no Brasil. Então, a nossa solução seria utilizar esse orçamento participativo prioritariamente para aquisição de software e capacitação de pessoas para comporem esse núcleo, né? Eu tenho uma certa experiência, tenho um pouco mais de 10 publicações nessa área, mas que nós precisamos de pessoas, né? Senão eu só faço com parcerias externas e isso a gente acaba perdendo um pouco dessa oportunidade que temos aqui na UNILA. Entre os nossos diferenciais, coloquei as possibilidades de parceria externas, como eu coloquei 2 slides atrás. As parcerias internas, quando a gente pensa em saúde, tanto no curso de saúde coletiva, o curso de medicina, o mestrado em biociências, são as parcerias que poderiam fomentar aí esse núcleo. A localização fronteiriça. Para além das produções de pesquisas primárias, nós temos uma população muito interessante que também pode favorecer o nosso vínculo com outras pesquisas para levantamento de necessidades e realmente coleta de dados em uma região peculiar como é a nossa. Então, as nossas projeções para o futuro incluem nessa primeira etapa capacitação, produção e vinculação com a Rebrates. Uma segunda etapa que eu ainda vislumbro provavelmente acontecendo nesse primeiro ano, que seria concorrer a editais de fomento, como eu já mencionei anteriormente. E uma terceira etapa mais avante, né, que provavelmente nós não teríamos aí como alcançar nesse primeiro momento, que seria ascender na escala de expertise dentro da própria Rebrates e, eventualmente, a UNILA começar aí a fomentar em termos de capacitação de outros núcleos de avaliação em tecnologias em saúde. Então, o resumo seria fazer um fomento inicial por meio desse orçamento participativo. Isso permitiria uma estruturação do NATS na UNILA, com capacitação e softwares, como eu havia mencionado. Posteriormente, a partir do momento em que nós consigamos concorrer em editais externos, já aproveito a fala do professor Juliano, né, a questão de trazer recursos para a UNILA, nós teríamos essa oportunidade e, consequentemente, resultados acadêmicos com produção científica robusta e também uma maior visibilidade institucional que, consequentemente, retornaria num ciclo virtuoso para mais fomento externo e melhor estruturação da UNILA. Essa é a nossa proposta, eu fico à vontade, fico à disposição para aqueles que quiserem qualquer tipo de esclarecimento. Obrigado. Vamos lá. Terceiro curso de Ciências Biológicas, professor Cleto. Hã? Não, você não quer ler? Pô, melhor você explicar. Ciência Popular 3D, curso de Ciências Biológicas, já tem uma ação em 2024 em andamento também, né? Olá, pessoal. Eu sou o Cleto, estou representando aqui a professora Laura nas Ciências Biológicas. E, bom, a nossa proposta é... A gente já está com a curricularização da extensão, né? Acho que é um dos poucos cursos que já conseguiu. Então, a gente está no 2º ano da curricularização. E a gente tem levado bastante a sério, né, essa curricularização, e o curso todo está se movendo para cada dia, né, montar mais projetos, mais ações, né? Então a gente tem bastante projeto em andamento
e disciplinas que estão curricularizadas hoje em dia. E aí uma das coisas que a gente tem feito é construído material didático. E a gente já tem algumas coisas em andamento, já tem compras do orçamento participativo do ano passado, desse ano, já para montar alguns materiais, né? Então a gente comprou fio de impressora 3D e tal. E uma das coisas que a gente notou agora é que a gente chegou a um ponto que precisaria de uma impressora 3D para montar o próprio material. Então já tem bastante gente envolvido nessas atividades. E a nossa proposta nesse ano seria de comprar uma impressora para atender a demanda, né, não só nossa lá, mas do pessoal do Instituto. É basicamente isso, assim, acho que não tem mais nada a mais. Eu sei que todo mundo pode votar, logicamente cada um vai votar no seu projeto, mas quem puder, tem mais de uma opção, né? Quem puder votar na segunda ou pode ser na terceira opção para nós, está valendo. Obrigado. Curso de mediação cultural. Acho que não tem ninguém, né? Não. Então a proposta é a criação de uma rádio Unila. Então o valor seria para ter um meio de divulgação, uma rádio, né, que vai ser localizada inicialmente no curso de mediação cultural, e uma rádio que vai atender toda a comunidade acadêmica. Enfim, então a criação de uma rádio produzida pelo próprio curso, e imagino outros cursos do próprio ILASH. Ok? Ação número 5, cinema e audiovisual. A gente tem o professor Eduardo e a professora Virgínia. Não sei se querem os dois. Fiquem... Bom, meu nome é Eduardo. Virgínia. A gente está representando, né, a coordenação do curso. O professor Dinaldo estava dando aula agora de tarde, então a gente que está aqui para fazer essa apresentação. Na verdade, essa é uma continuidade de uma ação. E assim, no caso dos cursos de arte em geral, o que a gente vai perceber são sempre continuidades, né? Porque é sempre necessário um montante de orçamento para a realização de uma série de atividades. O nosso, então, vocês vão ver que difere do ano passado uma questão, né? Que a gente vai explicar por quê. A gente, então, tem a primeira etapa aqui, né, a primeira fasezinha, assim, que seria a aquisição de bibliografia nacional e internacional. A gente vem realizando, estamos tentando, né, comprar esse ano uma série de livros, e para ano que vem também imaginando. São livros muito específicos dentro do cinema audiovisual, que é muito difícil a gente entrar, por exemplo, né, nas licitações, nos pregões abertos das editoras para a gente poder fazer a aquisição desses livros, né? A segunda é uma coisa muito importante para a gente, que é a aquisição de material de consumo e acessório para a realização de obras artísticas. Porque, por exemplo, diversos anos a gente tentou fazer a aquisição de uma coisa que pode parecer maluca, assim, né? Mas a gente precisa, assim, de gazebo para fazer externa com os alunos, né? Para não ter que ficar no sol o tempo inteiro, né? Guarda-sol, e a gente nunca conseguiu fazer essas compras. Então a gente vai pensando a partir, né, do orçamento participativo essas compras de materiais para utilização nos sets de filmagem. Coisa como, por exemplo, um kit de primeiros socorros, que é importante para a gente ter com os nossos alunos nas filmagens, né? Cadeiras para que as pessoas possam se assentar, mesas específicas para equipamentos, para que os equipamentos não fiquem no chão, enfim, uma série de questões que estão aí vinculadas. E, por exemplo, peruca para a realização de personagem, maquiagem específica para certos personagens, barriga de grávida, né, que é uma coisa que a gente tem uma que eu comprei no Halloween, mas que é horrível, assim, né? São essas coisas daí dentro do 2 que a gente, né, pensa. Né, Virgínia? No 3, a gente tem uma coisa que é uma dificuldade com os equipamentos culturais que a gente tem em Foz do Iguaçu, né? Um deles é a questão de um cinema mais contemporâneo e que seria mais autoral, vamos dizer assim, né? E a gente, durante anos, a gente é parceiro do Festival Olhar de Cinema em Curitiba, que é um festival super bacana, e durante anos a gente fez essa ação com o dinheiro que vinha para o nosso curso através do ILASH.
E aí, com o aumento dos preços, ficou inviável fazer isso, né, com aquele orçamento que vinha para os cursos. Ô, gente, a importância desse processo é tão grande para os nossos discentes que, assim, muitos dos nossos discentes estrangeiros falam: é a primeira vez que eu saio de Foz do Iguaçu e estou num festival de cinema. Você fala, pelo amor de Deus, né, como assim a pessoa está estudando cinema e não teve essa circularidade, né? Nós já tivemos professores apresentando filmes em mostras, nós já tivemos alunos que ganhou a Mirada Paranaense, né? Nós tivemos o documentário do Nicolás, que ganhou o melhor documentário, quer dizer, melhor filme na Mirada Paranaense. E é assim, eles recebem a gente de braços abertos, eles dão várias entradas para os nossos estudantes estarem vendo os filmes e participando, e assim, é super importante para os nossos discentes participarem de eventos como tal, né? E o quarto é uma outra coisa que é muito importante para a gente também, que é exibir os filmes realizados, né? A professora Virgínia, por exemplo, faz parte do projeto da UPlay, que é um projeto que a gente tem, né, vinculado de preservação do nosso curso, vinculado ao nosso curso, e... Não, enfim, a gente quer sempre não só mostrar os nossos filmes para fora da UNILA, né, mas também trazer outras pessoas. Então, são mostras que são feitas em parceria com outras universidades, né? Então, e é preciso, né, ter essa possibilidade de trazer gente de fora para os debates e a gente também ir aos lugares fazer essas mostras. É isso. Votem 5. Não dá para dizer vote em mim, né? Senão... a proposta 6 é o congresso, acho que a professora Márcia vai apresentar. Então, professora Márcia, Cocetim. Boa tarde a todas as pessoas. Eu vou apresentar, então, a proposta do Congresso Internacional sobre Educação Inclusiva no Mercosul e, vinculado a esse congresso, a 6ª Semana da Pessoa com Síndrome de Down de Foz do Iguaçu. Essa proposta ela foi elaborada pela área da educação, sobretudo com a coordenação da professora Ana Paula Araújo Fonseca, que dedica-se ao estudo da educação inclusiva já há bastante tempo, e foi aprovada também no Consune do ILACH. Então, é uma proposta que vem da área da educação, avalizada também pelo ILACH. O objetivo do Congresso é o de reunir pesquisadores dedicados ao debate da educação inclusiva na região, além de agregar pesquisas e também incidir coletivamente sobre as políticas públicas para a região, né, da Tríplice Fronteira, via setor educacional do Mercosul. E com a 6ª Semana da Síndrome de Down, que já é um evento que tem acontecido tradicionalmente na UNILA, estamos na 6ª edição da Semana da Pessoa com Síndrome de Down, que começou no ano de 2016, nós pretendemos favorecer a compreensão coletiva sobre os direitos da pessoa com síndrome de Down e ampliar a dimensão do evento com a realização do Congresso Internacional, faz com que essas discussões ganhem maior visibilidade e, desse modo, como dissemos, possam incidir em políticas públicas, né, na elaboração de políticas públicas. Nós estimamos um custo, um fomento, aliás, né, de R$30 mil. Esses R$30 mil seriam utilizados para diárias e passagens, além do coffee break para o evento, para o Congresso Internacional. E como já é praxe na área da educação, quando nós realizamos eventos tais como a Semana da Síndrome de Down, o Congresso Internacional de Estudos sobre Políticas Educacionais, o próprio Rede de Diálogo, Educação em Debate, que é também
um projeto de extensão que já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2021, nós também trazemos produções científicas provenientes desses eventos. Então, a nossa intenção é, ao final do congresso, elaborar também um e-book para ser distribuído para a comunidade de modo geral, para que tenham acesso àquilo que foi discutido, debatido no congresso. É necessário a gente dizer que o ILACHE, ele tem já essa tradição, né, na discussão a respeito de políticas públicas inclusivas. Nós temos hoje no ILACHE 7 cursos de graduação, que, além dos programas de pós-graduação, e inclusive diferentes áreas também, como a área de educação, artes e letras, linguística, história e antropologia, dentre as que eu posso citar, e o ILACHE tem mostrado um trabalho constante na busca pela aproximação e atendimento às demandas da comunidade, tanto externa quanto interna. Exemplo disso que até pouco tempo estava no ILACHE Unipei e também Uniele, e o ILACHE foi grande fomentador da instituição da SECAF, inclusive. Isso mostra, né, tanto a disposição da área da educação, que é a elaboradora da proposta, para pensar a educação inclusiva, pensar em políticas públicas para a educação inclusiva, envolvendo países da nossa região, como também do ILACHE no sentido de promoção, de discussões, de debates, que certamente têm incidência nas políticas públicas, tanto do município de Foz do Iguaçu como da região. Então, essa é a nossa proposta e contamos com o apoio da comunidade para que ela possa se realizar e possamos dar continuidade a essas ações que já vêm sendo desenvolvidas há bastante tempo. Muito obrigada. Próximo do curso de matemática, tem alguém do curso de matemática? Bom, mas a proposta se chama Matemática para Todos e na verdade, a criação de um laboratório, um espaço inovador, colaborativo, onde estudantes, professores e comunidade possam interagir e aprender juntos no intuito de promover melhorias na educação matemática. Então, a criação de um laboratório num projeto aí chamado de Matemática para Todos. Tá bem? Proposta de número 8 é do curso de Relações Internacionais e Integração. Tem alguém? Não? Bom, na verdade, essa é uma proposta fase 2 também, então vejam que tem várias continuidades, né? Isso é interessante. E a proposta aqui são 4 coisas. Primeiro, aquisição de uma academia ao ar livre aqui para o campus Integração, né? Aquelas academias ao ar livre. Segundo, a compra de equipamentos esportivos, materiais esportivos. Terceiro, concurso para pintura de murais no campus Integração. E é isso, né? Essas três ações. Então, o nome chama Academia ao Ar Livre e Ações Culturais, Valorizações de Iniciativas Culturais e Esportivas para o Campus Integração. Continuidade porque esse ano também existe uma ação do curso de Relações Internacionais com bolsas e atividades, incentivo ao esporte para participantes aqui do campus, né? Enfim, do Campus Integração. Ok? Proposta de número 9 do curso de Ciência Política e Sociologia, professor. Muito boa tarde a todos, todas. Cumprimentar a magnífica reitora, os demais membros da mesa. Felicitar o pró-reitor de planejamento pela iniciativa do diálogo participativo. Sempre defendi isso na Unila há muitos anos, é bom ver que está sendo implementado, que está se estendo a outras áreas que requerem também a mesma transparência. Gostaria de começar dizendo que não tive como enviar o PowerPoint com a nossa proposta, porque o site hoje ficou muito tempo fora do ar, e quando eu tentei já não foi possível. Aliás, tive dificuldade de chegar aqui, porque fui confirmar no JU, mas não era lá, era aqui, eu vim correndo para cá, então peço já desculpas pelo atraso. A nossa proposta é relativa ao centenário da coluna Luiz Carlos Prestes e a sua passagem
por Foz do Iguaçu, que o ano que vem completa 100 anos. Esta é uma proposta aprovada por unanimidade pelo Colegiado de Ciência Política e Sociologia. Eu apresentei, mas ela não é mais minha, ela pertence ao Colegiado da Ciência Política e Sociologia. Acho importante frisar que outros departamentos, colegiados e institutos já manifestaram apoio. É o caso da área de História, por exemplo, o professor Ledesma, que também é do IMEA, apoia a proposta, a professora Renata Peixoto, nas relações internacionais, o Fernando Romero e a Paula Fernandes. Nós temos o apoio do Centro Interdisciplinar, na pessoa do senhor Mamadou. Então, é uma proposta que transcende já a iniciativa do colegiado e ganha a adesão de diferentes segmentos, não só das áreas das humanas. Eu faço questão de citar o nome da professora Márcia Becker, que é da área das engenharias. Consequentemente, embora se trate de algo no campo da história, da sociologia e da política, consegue a adesão de vários outros setores. Por que fazer o centenário da da Coluna Prestes aqui nesta universidade? Porque nós consideramos que este fenômeno histórico guarda uma profunda relação com o projeto original da UNILA. Os revoltosos de 24 e 25 percorreram invictos 25 mil quilômetros deste país com as palavras de ordem de democracia, reforma agrária e ensino público obrigatório. Ensino público obrigatório. Infelizmente, essas três palavras de ordem ainda são muito atuais nos dias de hoje. Nós já convidamos Anita Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes, e Olga Benário, que nasceu no campo de concentração nazistas, como todos vocês sabem. Ela virá para a abertura do nosso ciclo de encontros. Nós estamos chamando de uma quinzena de atividades e ações acadêmicas, institucionais, de intervenção artística e cultural, com shows musicais, apresentações culturais que vão ocorrer ao longo desses 15 dias, que será aberto pela Anita Prestes. Esta iniciativa também faz parte de um grupo de pesquisa que já está registrado no CNPq com um profundo sentido acadêmico. Nós temos vários professores doutores à frente desse grupo, que se chama Memória, Resistência e Verdade, que estabelece uma parceria com o ativista, jornalista e ativista dos direitos humanos, Aloísio Palmar. Eu creio que vocês já tiveram o prazer de conhecê-lo. Ele está integrado nesta iniciativa e nós estamos achando necessário que esta universidade venha prestar uma homenagem a esta pessoa, do Aloísio, conferindo a ele o título de doutor honoris causa. Consequentemente, a iniciativa da nossa proposta de ação da Coluna Prestes dialoga com o sentido profundo desta universidade e indica o nome do Aloísio Palmar como um futuro merecedor do título de doutor honoris causa. Muito obrigado. Votem na proposta 9. Curso de Serviço Social, professora Emildes, que é? Boa tarde, prezadas, prezados. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando nossas propostas, né? É realmente uma pena que temos que selecionar 10 de 15, mas já é um grande avanço no processo democrático de podermos eleger aí aquelas propostas que hoje mais contribuem com a UNILA. A partir do curso de Serviço Social, nós elegemos essa proposta, que seria a realização
de um seminário internacional latino-americano, caribenho, interdisciplinar, para que nós possamos aí, dentro do eixo da formação profissional, pensar o estágio supervisionado. 2 desafios se apresentam em destaque, dentre outros. Um dos desafios nós precisamos criar espaços de debate para que nós possamos tratar o estágio, principalmente o estágio não obrigatório remunerado, como um processo de ensino-aprendizagem e não apenas como um espaço de realização de trabalho precarizado, como vem sendo tratado historicamente aí a questão do estágio não obrigatório e também sendo utilizado como justificativa para a permanência na universidade como estratégia. Não que não seja uma das estratégias, mas é preciso recuperar e dar fundamento para a realização do estágio supervisionado como um processo de ensino-aprendizagem. O outro desafio é a questão da internacionalização da realização de estágio supervisionado obrigatório. Nós estamos uma universidade com vocação integradora, com vocação inclusiva, e nós precisamos pensar também, em termos de América Latina, uma universidade com uma direção e com articulações, acordos para a realização de estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório, com vistas a uma interculturalidade, a expandir nossos diálogos com a América Latina e possivelmente Caribe. E eu acho que é isso. A proposta, então, é de um seminário internacional interdisciplinar, com a participação de vários cursos, e aí vamos buscar as articulações para essa realização. 3 dias de seminário, com realização de mesas e oficinas, e com convidadas e convidados de outras universidades da América Latina, com as quais possamos dialogar com vistas aí a principalmente essas 2 perspectivas do estágio curricular obrigatório, não obrigatório e supervisionado. Ok? Conto com o apoio de vocês. Muitíssimo obrigada. Ação número 11 do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos. O nome chama Consolidação Estratégica. Não tem ninguém, né? Tem alguém? Não? Consolidação estratégica dos programas de pós-graduação. Basicamente, a ação consiste em aquisição de equipamentos pelo PPG e ELA e a possibilidade dos programas utilizarem esses equipamentos de informática, de videoconferência, transmissão de bancas, né? Então, basicamente, aquisição de equipamentos. Então, essa é a ação do PPG e ELA. Ok? Licenciatura indígena, professora Márcia, volta. Bem, eu mais uma vez, e agora para falar de um curso que eu considero de extrema importância para a universidade, que é o 30º curso desta universidade, né, que é a Licenciatura Intercultural Guarani no território Avá-Maité. Me desculpem pela pronúncia, muito provavelmente devo ter pronunciado errado, mas eu estou aprendendo. Esse curso é coordenado pelo professor Clóvis Bringuete, e ele é o principal articulador dessa proposta que eu estou apresentando hoje. O professor Clóvis hoje tem um outro compromisso, então não pôde comparecer e solicitou que um dos membros da comissão de elaboração do projeto político-pedagógico estivesse presente para fazer a apresentação da proposta. Esse curso, ele chega à UNILA por meio do PARFOR, que é um programa da CAPES, né, do MEC e da CAPES, para atender a formação de professores. E na nossa universidade, ele tem uma característica muito especial que se coaduna com a própria universidade, com a própria UNILA. O que eu quero dizer com isso? É um curso que vai atender não apenas estudantes indígenas nacionais, mas também estudantes indígenas internacionais do Paraguai e da Argentina. Então, nós teremos 16 estudantes nacionais da região oeste do Paraná, que é a região em que há a delimitação desse território Guarani, Amaibité, né? Eu não
mais uma vez, me desculpem pela pronúncia, né? E também 14 estudantes internacionais, sendo 9 do Paraguai e 5 da Argentina. Qual é a importância desse curso e por que nós precisamos do fomento, né, proveniente do orçamento participativo? É um curso que se propõe a mitigar, né? Eu não vou dizer corrigir, porque a gente não vai conseguir corrigir apenas com um curso, mas a mitigar, talvez, toda a precarização em relação às possibilidades de inclusão dos povos originários em diferentes espaços, sobretudo no ensino superior. Então, essa é uma oportunidade ímpar para que a UNILA possa abraçar esse curso e possa trazer visibilidade também para esses povos que precisam de formação, sobretudo formação de professores, no sentido de que eles serão os formadores nas suas comunidades e nas suas aldeias. Por que nós precisamos de fomento? O curso, ele é um curso que ele recebe recursos da CAPES, mas o recurso ele é insuficiente para aquilo que se caracteriza como especificidades do curso. Quais são essas especificidades? É o fato de que nós trabalharemos com a pedagogia da alternância. Então, nós teremos um tempo comunidade, que é o tempo em que os professores irão até as aldeias para vivenciar esse processo de ensino, aprendizagem e formação naquele espaço, e um tempo universidade, que é o tempo em que os estudantes virão à UNILA para se apropriarem e se sentirem parte também desse ambiente universitário, né, de aproveitarem aquilo que nós podemos oferecer, tanto em conhecimento, como também em diversidade, em convivência com a diversidade. Esse tempo comunidade e esse tempo universidade exige um aporte maior de recursos do que aquele destinado pela CAPES, em função de que nós precisamos alojar esses estudantes e não podemos alojar aqui no alojamento estudantil, porque nós não vamos deixar separado, né, 30 quartos aqui, 30 espaços, né, para que eles possam utilizar só nesse período do tempo universidade. Então, nós precisamos providenciar alojamento para esses estudantes, e é por isso que nós estamos trazendo a proposta aqui, para que nós possamos ter esse recurso, possamos levar adiante esse curso, que vai ser de extrema importância para a UNILA, como já demarquei, e, quiçá, que a gente tenha esse curso, né, no nosso quadro aí permanentemente, não só em uma edição do Parfor. Então, votem também nessa proposta, né, que é a proposta de fomento à licenciatura intercultural indígena. Muito obrigada. Programa de pós-graduação em Economia. Alguém? Não? Bom, a ação chama Compra de Computadores para o ILAESP para compor o Laboratório de Estudos para Discentes. Então, basicamente, aquisição de equipamentos de informática para um laboratório do ILAESP, da graduação e da pós-graduação. Então, a compra de equipamentos nessa ação de número 13. Já estamos chegando no fim. Geografia, licenciatura, professor? Boa tarde, meu nome é Diego Flores, sou professor do curso de Geografia no ILATIT, licenciatura e bacharelado. Nós temos uma demanda, primeiro de espaço que a gente está organizando em relação ao ILATIT, né, e os professores da casa, e nós temos práticas de geologia com rochas e minerais. Então, nós estamos negociando esse espaço e nós precisamos de um mobiliário, né, que seriam mesas, seriam cristaleiras, estantes, e kits para fazer análises macroscópicas de rochas que nós coletamos nos trabalhos de campo ou nas atividades da disciplina, né? Então, além do espaço desse mobiliário, que é o projeto que nós estamos solicitando, nesse caso seria a compra desses equipamentos que são móveis
para compor um futuro espaço didático em geologia. E essas práticas, elas atenderiam disciplinas não só do curso de Geografia, mas do curso de Engenharia Civil, do curso de Biologia, do curso de Química, porque são análises necessárias para um rol bem grande de disciplinas que nós temos aqui na casa, né? Então, é um valor aí aproximado, tá? Então, esse valor pode ser até menor do que isso, e vai servir demais, né, aos alunos, porque normalmente a gente tem práticas bem específicas de análise de material e falta esse manuseio prático com as análises, né? Nós não incluímos aqui dois aparelhos que são importantes, que seriam um microscópio de luz polarizada, que no futuro eu espero a gente conquistar também, para que os alunos consigam identificar essas amostras, fazer trabalhos técnicos, vender isso, porque nós temos também a empresa Júnior dentro do ILATIT, e de vez em quando nós necessitamos vender serviços, né? E parte desses serviços tem a ver com rochas, né? Então a gente faz o trabalho aqui na cidade de identificação de minerais e rochas, e de vez em quando a gente precisa de algo mais palpável para apresentar como um serviço prático e também para que os alunos possam adquirir esse conhecimento ao longo da graduação, tá? Então, o projeto de aquisição aqui refere-se a mobiliário, tá? Cristaleiras, estantes, mesas, cadeiras, para que a gente possa alocar num espaço futuro que nós estamos pleiteando junto com o Instituto. Perfeito? Agradeço a oportunidade. Obrigado. E a nossa última proposta do curso de Engenharia Civil de Infraestrutura e do programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Ó, tem até... Tem demonstração. Obrigado, professor. Boa tarde a todos e a todas. Antes da gente começar, eu gostaria de contar com um voluntário para fazer uma pequena demonstração. Alguém se candidata? Professora Diana? Não? Vai, por favor. Vou ter a colaboração da nossa discente Sharon, do curso de Engenharia Civil de Infraestrutura, e para demonstrar um pouco da nossa proposta aqui para o nosso curso, né? Então, trata-se de uma nova metodologia de ensino, utilizando equipamentos do tipo mola estrutural, que é um conjunto bastante conhecido aí no meio da engenharia civil, tá? É uma proposta conjunta entre o curso de Engenharia Civil de Infraestrutura e o programa de pós-graduação em Engenharia Civil. Bom, creio que não é novidade que um dos grandes problemas nossos na UNILA é a questão da evasão. Evasão, taxa de reprovação e desmotivação dos alunos. Então, uma forma da gente tentar motivar os alunos a seguir, a tentar reduzir essas taxas de desistência, de reprovação e de evasão, é tentar modificar um pouco o processo de ensino-aprendizagem. No caso das engenharias, geralmente o processo de ensino-aprendizagem mais comum e mais utilizado é aquele tradicional, sala de aula, alunos estudando, professor falando, que não vem mais funcionando. Então tem ganhado bastante força a gente utilizar metodologias ativas, né? Baseado em problemas, baseados em projetos, a questão do ensino por pares, e também tem ganhado bastante força a cultura maker, que é os alunos, os discentes colocarem a mão na massa e produzirem alguma coisa, construírem o conhecimento, tá? Então, nessa ideia, surgiu a ideia de utilizar modelos físicos em escala reduzida. Esses modelos físicos geralmente retratam algum tipo de estrutura, algum comportamento estrutural, pensando, voltado para a engenharia, né? E nesse sentido, é fundamental e foi genial a criação do modelo estrutural MOLA, tá? O que é o MOLA? A gente está tendo uma pequena demonstração de uma pessoa que não é da área de engenharia civil, né? Mas vocês vão ver que vai funcionar, que ela vai conseguir lidar muito bem com isso, tá? O que é o MOLA? O MOLA, então, é um conjunto, ele foi criado pelo arquiteto brasileiro, né, o Márcio Sequeira. Está sendo utilizado mundialmente já, as melhores universidades do mundo utilizam o MOLA estrutural para o ensino das engenharias, né? Isso das mais diversas formas, né? Em disciplina, em competições estudantis, para a apresentação dos cursos, né? Então, ele está mundialmente famoso. Atualmente, ele conta com 3 kits. Esses kits que estão sendo utilizados são kits pessoais meus, que eu fiz parte
da vaquinha virtual na época do seu lançamento, né? Então, esses kits eu utilizo nas minhas aulas, mas a nossa intenção é potencializar o uso desses kits para outras disciplinas, para outros professores e até outros cursos também, né? Bom, o que consiste no kit mola? Basicamente são conexões e esferas magnéticas que vão se conectando. Então é como se fosse um Lego de adultos, né? Então a gente vai construindo, montando estruturas de maneira bastante lúdica, bastante sem muita necessidade de conhecimento técnico, né? Mas com isso, com a forma de construir, a gente consegue explicar conceitos, muitas vezes, que os alunos têm dificuldade de visualizar apenas na teoria, né? Então, atualmente nós temos 3 volumes, o 4º volume está numa fase agora de vaquinha virtual, também vai ser lançado no próximo ano, que vai aumentar mais ainda a aplicação desses kits. Cada volume ele se refere a mais ou menos um tipo de conhecimento necessário para o seu emprego, né? Bom, então a proposta é a aquisição desses kits para utilização, para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, utilização também nas projetos de extensão, projetos de pesquisa, na exposição do curso, na mostra de cursos, por exemplo, para atrair novos alunos, né? Também tem essa possibilidade, né? E a empresa que produz o mola, ele tem valores especiais para a universidade. Então, na aquisição de uma quantidade significativa, tem um desconto considerável. Por isso, a gente está propondo, então, a aquisição de 32 modelos, seriam 32 volumes, né, desses kits, para a gente equipar o nosso laboratório lá de ensino, né? Então, o espaço físico que nós já temos, basicamente, seria uma forma de melhorar o nosso laboratório de ensino, né? No valor, então, de R$30 mil. Bom, o que a gente espera com isso? Primeiro, melhorar, né, a relação com os alunos, essa motivação dos alunos, né, criar talvez algo mais didático, mais lúdico, né, que eles possam também desenvolver esse conhecimento, de forma direta melhorando os cursos de engenharia civil de infraestrutura, arquitetura e urbanismo. É essencial a gente ter os alunos de arquitetura poderem explorar as potencialidades do kit mola, desenvolvendo aí projetos mais inovadores, né? Engenharia de energia, engenharia física, de materiais e também a pós-graduação do PPG ICI, né? E, claro, a utilização do kit mola já vem sendo feita de maneira simples na mostra de cursos, né? Até com esses meus kits mesmo, na tentativa de atrair novos alunos, de atrair mais alunos, né? E a expectativa maior, né, o nosso esperado, né, seria reduzir realmente a taxa de reprovação e a questão da evasão, né, que é um problema sério nosso, que inclusive pode melhorar os nossos indicadores e quem sabe trazer mais recursos para a gente, né? Bom, pessoal, agradeço a voluntária. Vocês viram que em 5 minutos foi capaz de construir aí uma edificação, né? Então, vocês percebam que não precisa de conhecimentos avançados para poder utilizar. Qualquer pessoa consegue usar. Não precisa de título para fazer uma casa com kit mola, né? Então, pessoal, pode ser usado por qualquer pessoa de qualquer curso, né? Então, basta ter a criatividade para poder empregar no seu curso de origem, tá certo? Muito obrigado. Peço o voto para vocês na proposta número 15, na nação número 15, e conto com vocês. Muito obrigado. Bom, obrigado. Acho que fomos, né? 13, 14, 15, último. Perfeito. Pessoal, então, só alguns comentários com relação ao orçamento participativo, acho importante, né? Então, primeiro, qualquer integrante da comunidade acadêmica tem direito a 3 votos, né? Justamente por quê? Porque normalmente a pessoa vai votar, né, no seu curso, na sua ação, mas possibilita ela pensar em 2 outras ações interessantes. Então, assim, a gente pensou né, de todo mundo contribuir e, de fato, verificar as propostas que considerem mais relevantes. Outra questão importante é que o orçamento participativo ele não tira outras formas de financiamento já bem conhecidas da universidade. Editais de fomento, Prograde, Proex, PRPPG, os institutos, né? Então, a gente é mais uma fonte de orçamento possível para projetos e atividades dos cursos, né?
Então, também um segundo comentário. E terceiro comentário, acho que foi falado aí, para ajudar a execução das atividades do orçamento participativo, nós lançamos esse ano, numa outra reunião que a gente convocou, uma central de compras que está dentro da PROAGE lá, para justamente ajudar os institutos a resolverem esse processo de compras, né? Então, a gente entende que vai se dar mais agilidade e efetividade às compras do orçamento participativo e do próprio instituto a partir dessa central de compras. Quem quiser mais informações, também é só entrar em contato. Isso tudo dinamiza mais aí as ações do orçamento participativo e dos próprios institutos. Acho que é isso. A gente tem um tempo aí, né, de perguntas e se alguém quiser fazer alguma consideração. Então, por enquanto, agradeço aí a paciência de todos vocês e agradeço a presença. E ficamos abertos aí para se alguém tiver alguma consideração que a gente possa responder ou conversar sobre algum assunto. Tá bom? Obrigado. Márcia, quer? Professora Márcia. A gente tem uns... alguém quiser falar, se inscrever junto ali com a Jéssica. Professora Márcia, então. Na verdade, bem rapidamente, eu só gostaria de ressaltar a importância do orçamento participativo para que a gente pense em propostas e projetos que recebam fomento para além daquele que chega aos institutos e chega às pró-reitorias. Então, é uma ação bastante importante. E gostaria de ressaltar também a importância de todas as propostas que foram apresentadas, né, por todos os colegas aqui. A gente percebe a seriedade, responsabilidade frente à produção do conhecimento e a difusão desse conhecimento para que ele chegue não só para a comunidade interna, a UNILA, mas também para a comunidade externa. Então, parabenizo a todos os colegas que apresentaram propostas. E, infelizmente, nós teremos só 10, né, recebendo esse fomento, e talvez a gente possa pensar numa ampliação, né, professor, desses recursos para que todos possam ser contemplados. Talvez não com esse orçamento integral para todos, né, mas de uma forma ou de outra que todos pudessem receber, pelo menos uma parte daquilo que estão solicitando para ajudar na execução desses projetos que são tão relevantes. Muito obrigada. Não temos mais comentários? Se não temos, acho que vamos já passar para o encerramento. E, de fato, como disse a professora Márcia, todos os projetos são muito interessantes, todos são muito importantes, e vamos ver se é possível, dentro do que é possível no orçamento, né? Ver se a gente consegue esticar um pouquinho mais esse orçamento para cobrir todos eles. Mas, de qualquer forma, uma coisa que a gente também quer fomentar, de alguma maneira o pró-reitor já falou sobre isso, é essa articulação, essa busca de parcerias entre as próprias unidades da instituição, né? Então, é muito interessante se a gente puder esticar o orçamento, é ótimo, e quem sabe compor um pouco também com o orçamento do próprio instituto, se faltar, não é? Então, é importante que a gente internamente também tenha uma comunicação mais fluida entre o orçamento geral e esses orçamentos divididos pelas unidades, para que a gente crie essa sinergia que, no final, é o que todos nós queremos, não é? A consolidação dos nossos cursos, o fortalecimento dos institutos e o crescimento da UNILA. Tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, e vamos em frente agora com o nosso orçamento. Até a próxima.